Graça e paz a todos, aqui é o pastor Deusedi. Nós estamos felizes de estar com você, de estar mais uma vez falando da palavra do Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo seu santo nome. Que você, onde você está, que você possa curvar sua cabeça, que você possa falar com o Senhor, pedir para o Senhor nesta noite, Ele revelar o segredo do reino. Revelar o que o Senhor tem para você, para a sua família, que você possa pedir para o Espírito Santo de Deus tomar lugar de honra na sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje é o primeiro dia da semana. Hoje o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos nessa terra, de estarmos aqui para louvar, bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos levitas, Senhor, que acabou, Senhor, de louvar o Senhor, de engrandecer o seu santo nome na terra, nos quatro cantos dessa terra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por cada membro desta igreja. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor vai acrescentar ainda neste lugar. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos. E a igreja do Senhor diga amém. Eu gostaria de pedir para vocês que estão nos assistindo, compartilhe com os irmãos, vai no seu grupo familiar, no seu grupo de amigos, compartilhe com eles esta palavra, que eles possam aprender mais um pouquinho do Senhor. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de nós estarmos na mesa do Senhor, de nós cearmos e aprender mais um pouquinho sobre o que o Senhor tem para nós. Qual é o significado da ceia para você? O que você aprendeu até o dia de hoje sobre a ceia? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 30 ao 32. Lucas 24, 30 ao 32. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram-lhe um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Essa passagem fala dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Os dois discípulos, eles estavam em Jerusalém. Esses dois discípulos, eles ouviram sobre Jesus. E eles presenciaram, talvez, as maravilhas, os milagres. Eles presenciaram a morte de Jesus. E eles achavam que Jesus era o Messias. E eles estavam voltando para a casa deles. E no meio do caminho, eles encontraram com um homem. E este homem perguntou para eles: por quê que eles estavam falando sobre aquilo? E eles responderam: ó, só você que não sabe? Só você que não ouviu falar de Jesus? E aí, aquele homem começa a conversar com eles, e no decorrer da caminhada, aquele homem começa a explanar as Escrituras. Eles começam a dar uma aula para eles. Deus dos profetas, da lei aos profetas, até a nova aliança. E eles não entenderam quem era aquele homem. E chegando em Emaús, aquele homem ia passando direto, eles falaram: não, fica conosco. Já é tarde. E aquele homem resolveu a ficar com eles. E a palavra do Senhor diz aqui que quando ele sentou à mesa,
e ele partiu o pão, e os olhos daqueles dois homens foram abertos. Os olhos deles se abriram a partir do momento que sentaram à mesa e partiram o pão. O tema da mensagem de hoje é: a mesa do Senhor é lugar de revelação e comunhão. Quando Jesus sentou com aqueles homens, partiu o pão e repartiu com eles, os olhos deles se abriram. Os nossos olhos precisam ser abertos. Muitas das vezes nós ouvimos falar de Jesus. Você ouvir falar de Jesus não quer dizer que você tenha revelação. Não quer dizer que seus olhos estão abertos. Se você tiver uma notícia de Jesus, também não quer dizer que você tem os olhos abertos. Se você sentar com Jesus, também não quer dizer que os seus olhos são abertos e você tem a revelação de Jesus. Se você abrir as Escrituras e ler as Escrituras, também não quer dizer que você tem a revelação de Jesus. A revelação de Jesus só acontece na mesa do Senhor, quando Ele se revela. A mesa do Senhor é lugar de revelação. A mesa do Senhor é lugar de comunhão. A mesa do Senhor é lugar da família, da providência de Deus. A sua mesa na sua casa é lugar da provisão de Deus. É o lugar da comunhão de você e a sua família. É o lugar onde os filhos estão sentados, estão presenciando a providência de Deus na sua vida. Hoje isso está se acabando. Os cristãos não sentam mais à mesa na sua casa. Os cristãos sentam em frente à televisão. Os cristãos, eles trocam a televisão pela comunhão da mesa. Os cristãos, eles estão trocando a comunhão com o Senhor Jesus pela internet, pelas diversões, pelos entretenimentos. Mas a revelação do Senhor, ela só vem quando nós estamos em comunhão na mesa do Senhor. Os cristãos também, eles estão esquecendo ou deixando de cear na mesa do Senhor. A ceia, para eles, para alguns, não todos, é somente uma simbologia. A ceia do Senhor é comunhão. A ceia do Senhor é nós estarmos ligados ao corpo de Cristo. E isso está se deixando passar. Hoje na sua casa você tem o pão e você tem o vinho. Daqui a pouco nós iremos cear. Se você não preparou, ainda há tempo para você preparar. Prepara o seu cálice. Prepara o seu pão. Prepara o suco da uva. É o suco da uva, não é o vinho. Se você não preparou ainda há tempo. Em Êxodo capítulo 25, no verso 23 e 30, a palavra do Senhor diz assim: também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. No verso 30, a palavra do Senhor diz assim: e sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. A mesa dos pães da presença de Deus. Aqui o Senhor, ele fala com Moisés, para que Moisés prepare uma mesa. Ele dá o comprimento, ele fala como deve fazer, e ele fala assim: e você porá à mesa os pães da preposição perante a minha face. Esta é a primeira vez
que a palavra mesa é pronunciado no Antigo Testamento. Para vocês verem a importância da mesa, a importância da mesa do Senhor. A mesa dos pães da presença simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, como o pão da vida para o seu povo. Quando o Senhor pede para Moisés fazer a mesa e colocar os pães em cima da mesa, está simbolizando Cristo, está simbolizando o pão da vida. Ela também aponta para a mesa, para a ceia do Senhor, que está presente na igreja do Novo Testamento, que é o corpo de Cristo. A mesa era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Isso nos revela as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza espiritual. Jesus, ele precisava ter a natureza humana para representar e apresentar o homem a Deus. E ele precisava ter a natureza divina para trazer Deus aos homens. Por isso, o revestimento da mesa. A mesa era de madeira e de ouro. O ouro simboliza a natureza divina. E a madeira simboliza a natureza humana de Cristo. A mesa é um lugar de provisão de Deus. Ela é um símbolo da comunhão, da família. É a comunhão da igreja. A revelação de Deus, ela vem à igreja quando a igreja está em comunhão. Salmo de número 133 diz que a comunhão do Senhor é na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se a igreja está em união, está em comunhão, há revelação de Deus. Se a igreja não está em comunhão, não há revelação. Então nós precisamos compreender que no corpo de Cristo precisa haver comunhão, precisa haver união, para que haja a bênção, para que haja a revelação do Senhor. Nós precisamos compreender que Deus, ele é o provedor de tudo, tudo na nossa vida. Ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono da nossa vida, ele nos criou. E muitos de nós esquecemos disso, dia a dia. Queremos fazer o que nós achamos que está certo. Em Atos 2:42, a palavra diz que os apóstolos, eles tinham comunhão no partir do pão, e Deus ia acrescentando dia a dia as almas que seriam acrescentadas à igreja. Quando há comunhão, o Senhor acrescenta as almas. Quando há comunhão na família, a bênção é derramada. Quando há desunião entre os problemas. Quando nós não temos comunhão com os irmãos, é complicado, porque retém-se a bênção. Salmos de número 128, no verso 3, a palavra do Senhor diz que o homem que teme o Senhor, ele vai desfrutar da comunhão com a sua família. A sua esposa será como videira frutífera ao redor da sua mesa. Os seus filhos estarão juntos. E nós iremos ver as bênçãos de Deus. Os filhos dos nossos filhos irão ver as bênçãos de Deus. Então, a mesa é lugar de comunhão. A mesa do Senhor. Então, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar ceando. Nós não podemos ficar sem cear. Você só pode ficar sem a ceia do Senhor por um motivo de doença. Se você estiver viajando, você pode ir a outra igreja. Se você está em comunhão com a sua igreja, você pode cear na outra igreja. Algumas igrejas não aceitam. Algumas igrejas, elas adotam a ceia restrita, que é somente para membros.
e muitas das vezes é horário diferenciado. No caso dos batistas, a nossa ceia ela é livre. As pessoas somente precisam ser batizadas, elas precisam estar em comunhão com a sua igreja, e ela pode cear. E se ela estiver em pecado, ela somente precisa o quê? Pedir perdão para o Senhor, se arrepender e cear. Ela não pode ficar sem cear. Todo pecador arrependido e restaurado pode assentar na mesa com Cristo. Ele precisa estar arrependido. Jesus, ele promete aos seus discípulos que eles irão sentar à mesa ao lado dele no seu reino. Lucas 22:30 diz isso. Todos nós iremos assentar com Cristo na boda do Cordeiro. Vai haver uma grande festa, uma grande ceia, e lá nós estaremos sentados com Cristo. Jesus Cristo falou que ele não iria mais tomar do vinho, ele ia ficar em jejum até aquele grande dia. Jesus está esperando a sua igreja, a sua noiva, para essa grande festa. O Senhor, ele está pronto para restaurar a comunhão e a união da família. Hoje ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Apocalipse 3:20. Se você abrir a porta do seu coração, o Senhor vai entrar e ele vai cear com você. Mas primeiramente você precisa ouvir ele bater. Em muitas igrejas, o Senhor Jesus, ele está à porta. Ele não está dentro porque ele está batendo, mas a igreja não está abrindo a porta. Os irmãos não estão abrindo a porta. E muitas das vezes, nós não estamos recebendo a revelação de Deus, porque nós não estamos em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. E nós precisamos estar em comunhão. Por que que os discípulos do Senhor, esses dois discípulos, eles estavam indo embora? Porque eles tinham visto, tinham a notícia, mas não tinha comunhão ainda com o Senhor. Muitos irmãos, eles estão dentro da igreja, mas ainda não têm a revelação completa. Falta maturidade. Então nós precisamos de quê? De maturidade. Maturidade para que nós possamos se assentar à mesa do Senhor e receber as revelações. João capítulo 6, verso 35. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Primeira coisa, Jesus, ele se revela o pão da vida. E ele diz assim: aquele que vem a mim. Primeiro, nós precisamos ir até Jesus. Segundo, nós precisamos crer nele, porque ele é o pão da vida. E quando nós cremos nele, nós nunca teremos mais sede, porque ele vai suprir as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades naturais, físicas. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Se ele não está suprindo as suas necessidades, é porque está faltando algo ainda. Está faltando o conhecimento verdadeiro do Deus que você serve. O Deus que nós servimos, ele é um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Olha a grandeza de Deus. Mas muitas das vezes nós colocamos Deus dentro de um quarto, dentro de uma igreja de 4 paredes. Esse Deus que nós servimos, ele é imensurável. A terra é a menor de todas as galáxias. Para você ter uma noção do Deus que nós servimos. Nós
somos pó. E muitos de nós achamos que podemos tudo. Nós só podemos tudo se nós estivermos com Cristo. Quando Jesus ele declara ser o pão da vida, ele não está dizendo que ele é uma massa feita de trigo. Ele está referindo ao pão como alimento espiritual. Jesus, ele se declara o alimento espiritual nosso, o pão nosso de cada dia. Jesus se declara o alimento que alimenta toda a humanidade, que alimenta o mundo. Em Gênesis 3:19, é a primeira vez que a palavra pão ela é mencionada. E ela é mencionada pelo próprio Deus. Ele diz para Adão que ele iria comer o pão do suor dele. Deus ele disse isso porque isso simboliza que o homem precisa do pão de cada dia como o alimento para a família. Ele precisa trazer o alimento para a família. Deus ele vai prover. Ele vai te dar, vai suprir as suas necessidades. Ele vai abrir portas. Mas aqui Deus está falando, olha, Adão, você vai suprir a sua família através do pão. Gênesis 14, no verso 18, fala que Melquisedeque trouxe pão e vinho e serviu a Abraão. Melquisedeque é uma figura de Cristo. Ele é o sacerdote universal. E Cristo é o nosso sacerdote. Neste caso, o pão é o alimento universal. Hoje todos nós necessitamos do pão. Em Êxodo 16:4, Deus disse para o povo de Israel que ele iria fazer chover pão do céu. E João capítulo 6, aonde nós estamos lendo, diz que Jesus estava falando com os judeus, com a multidão, e eles falou assim, olha, Moisés nos deu o pão do céu. Jesus falou, olha, o pão que Moisés te deu não era o pão, era o maná, mas eu sou o verdadeiro pão, eu sou o pão da vida. Aquele pão lá você come e você tem fome. E lá no deserto, o Senhor falou para ele, olha, vocês vão pegar todas as manhãs, vocês vão pegar o pão. Isso simboliza o quê? Para ver que se eles eram fiéis, se eles estariam todos os dias na presença do Senhor. Hoje o Senhor também faz isso conosco. Se o Senhor nos dá tudo que nós pedimos, nós saímos da presença dEle. O Senhor ele vai colocando na nossa mão de acordo com a nossa fidelidade. Se você é fiel ao Senhor no pouco, Ele vai colocar você no muito. Se você é infiel no pouco, como Ele vai colocar você no muito? Então, a provisão de Deus, ela vem na nossa vida. Mas nós precisamos ser fiel ao Senhor. O Senhor, Ele nos prova. O maná, ele veio do céu. Mas Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. Precisamos ter continuidade na presença de Deus. Não podemos ter, hoje nós estamos na presença, daqui a pouquinho nós saímos daqui, você sai da sua casa e você já esqueceu o que você estava na presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus 24 horas, todo o nosso dia nessa terra. Nós temos que estar na presença do Senhor, porque o inimigo das nossas almas, ele tem tentado nos destruir a cada minuto, a cada segundo. A cada segundo ele está armando uma cilada para nós. Quando nós comemos o pão da vida, é um sinal que nós somos fiéis ao Senhor. Quando nós ceamos na mesa do Senhor, é sinal que nós somos fiéis ao Senhor. Salmo 104, no verso 15, diz que o Senhor, Ele dará o pão que fortalece o seu coração e sustenta as suas forças.
esse pão, o pão da ceia do Senhor, ele vai fortalecer o seu coração, ele vai fortalecer a sua força. Esse pão, se você entender que esse pão é Jesus Cristo, porque Jesus, ele serviu a ceia com os seus discípulos, ele estava fazendo uma analogia, uma simbologia dele próprio, porque o corpo de Cristo, ele foi rasgado na cruz do madeiro, e o sangue dele foi vertido. Ele disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então os discípulos cearam com o Senhor. Judas, ele saiu. Então, se nós queremos ter parte com Cristo, nós precisamos estar sempre na mesa do Senhor. Nós precisamos estar participando da mesa do Senhor. Nós precisamos das revelações. Nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. Alguns pastores dizem: olha, a ceia é somente um memorial. E é realmente um memorial. A ceia é um memorial de que Cristo morreu, mas Ele vive. E Ele vai voltar. Então nós precisamos pegar essa revelação espiritual, porque se a ceia e o batismo fosse algo tão simples, Jesus não tinha deixado uma ordem. A ordem de Jesus é: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ordem do Senhor Jesus é que nós ceiamos. E a ordem do Senhor Jesus é nós fazermos o ID. Muitos estão prevaricando. Muitos estão deixando de cear. Muitos não estão entendendo sobre a revelação da ceia, a revelação do pão, a revelação do cálice, e está ceando de qualquer maneira. Se não fosse tão sério, não existia pessoas, muitos que dormem, como o apóstolo Paulo escreveu. Isso quer dizer o seguinte: pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque não está ligada à videira verdadeira. Jesus não ia brincar e deixar uma ordem para batizar, para nós cearmos as duas ordenanças do Senhor, que é a ceia e o batismo. Se Jesus deixou essa ordem é porque é muito sério, é mais do que espiritual. Mas muitos estão brincando de ceia do Senhor, de santa ceia. A ceia do Senhor é algo que o Senhor Jesus deixou, é uma ordem. Jesus, ele ensina seus discípulos a orar o Pai Nosso. E ele diz assim, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer o seguinte, que a cada dia o Senhor tem um alimento novo para nós. O pão nosso de cada dia. A cada dia o Senhor tem uma revelação nova para nós. Então nós precisamos entender o significado espiritual do pão. O pão é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um pão. Esse pão que está aqui, nós não podemos deixar ele mofar na nossa mesa, na nossa estante, na nossa casa. Esse pão, ele tem que ser comido todos os dias. Sempre devemos estar alimentando desse pão, que é a palavra de Deus. Amós capítulo 8, verso 11. Amós profetizou que a palavra de Deus, ela ia ser mais desejável do que pão. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitos estão somente comendo pão, mas não está tendo a revelação de que é o corpo de Cristo, que foi rasgado no madeiro. O pão é um dos símbolos da nova aliança. A nova aliança. Quantas alianças o Senhor fez com o homem? Ele fez a aliança do Éden,
a aliança adâmica, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, e foi vindo a aliança com Davi, até chegar, deve ter mais ou menos umas 9 alianças. Esta é a última aliança. A nova aliança. Tudo para trás já passou. Agora é a nova aliança. E nós estamos na nova aliança. Nós estamos no tempo da graça. Então, se nós estamos no tempo da graça, nós precisamos viver essa graça que nós temos, que é favor imerecido. Jesus disse que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele vai ressuscitar naquele último dia. Quem está comendo, ceando na mesa do Senhor, esses são os verdadeiros discípulos. Esse vai ser ressuscitado no último dia. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão que mata a fome do mundo. Somente Jesus. Jesus Cristo, Ele é o governo perfeito. Quantos homens estão preocupados com os governantes que estão? Quantos cristãos? Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos pagar um preço, cobrir eles de oração, porque a igreja é a autoridade sobre a vida deles. O Senhor, Ele instituiu eles. Eles são autoridade, constituída por Deus, ou permitida por Deus. A obrigação da igreja é orar por eles. A obrigação da igreja não é brigar por eles. A obrigação da igreja não é implantar o que nós achamos sobre eles, nas pessoas. Quantos cristãos estão brigando hoje? Um é contra, o outro é a favor. Nós estamos no mesmo reino. Nós estamos na presença do Senhor, e o nosso governante, o nosso rei é Jesus Cristo. Enquanto isso, o mundo só vai de mal a pior. O mundo não vai ter melhora, porque somente com Jesus Cristo. Então nós não precisamos ficar nos desgastando com os irmãos. Nós somente precisamos o quê? Orar pelo nosso governante. Precisamos crer na palavra do Senhor e viver o que a palavra do Senhor tem para nós. Jesus disse que Ele é o pão que desceu do céu. Mas lá em João capítulo 1, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Nós falamos da mesa do Senhor, nós falamos do pão, que é Jesus Cristo, e nós agora iremos falar sobre o sangue de Jesus. Para que nós possamos ter comunhão com os outros, nós precisamos andar na luz. Se você anda na luz, você tem comunhão com seu irmão. Se você não está andando na luz, você não tem comunhão, você somente tem desgaste com seu irmão, que é cristão, e com o mundo inteiro. Então nós precisamos entender que o sangue de Jesus, Ele vai nos purificar de todo o pecado quando nós temos comunhão um com o outro. E mesa é lugar de comunhão. Ceia do Senhor é lugar de comunhão com os irmãos. O poder purificador e redentor e remidor do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele vale para todos os homens, em qualquer época da história. Ele vai nos redimir. Ele vai nos purificar. Todos os homens. O sangue de Jesus, ele vai voltar no passado. Ele vai estar no presente. Ele vai estar no futuro, nos purificando do nosso pecado. O meu pecado que eu pequei lá atrás, se eu me arrependi, o Senhor já purificou. O pecado que eu cometi hoje, se eu me arrependi, o Senhor já purificou. O pecado que eu irei cometer, o Senhor já purificou. O Senhor já pagou um alto preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. O que nós precisamos somente entender, que nós precisamos nos arrepender. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlata,
eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornariam branco como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18 diz isso. Por mais que o nosso pecado possa ser o pior de todos, eles serão purificados, serão limpos, serão brancos como a neve, branco como a lã. Nós precisamos deixar o Senhor Jesus nos purificar. Precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Como Davi disse, Davi, após ele ter pecado, ele sentiu a gravidade do seu pecado, ele pediu para o Senhor: purifica-me como isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi reconheceu o pecado dele. O que nós precisamos é reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer isso e pedir para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto e inabalável na tua presença. Dá a alegria da salvação. Nós precisamos estar pedindo para o Senhor todo dia trocar esse coração nosso de pedra por um coração de carne. Nós precisamos tirar, limpar as beiradas dos nossos corações, que está toda contaminada. Precisamos pedir para o Espírito Santo mexer nas estruturas. O poder redentor do sangue. O sangue de Jesus é a garantia da nossa redenção e da nossa remissão do nosso pecado. Efésios, capítulo 1, verso 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua glória. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo e a riqueza da sua glória em nós. O sangue de Jesus, ele está nos purificando no dia a dia. Apocalipse 22, 14, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós precisamos entender que nós precisamos ser bem-aventurados. Nós precisamos lavar as nossas vestes. Nós precisamos estar com as nossas vestes brancas, limpas, mas temos que lavar no sangue do Cordeiro, porque é somente o sangue do Cordeiro que vai nos limpar, que vai nos purificar. Nós precisamos entender que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. A vitória é da nossa família, que está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, ele tem a vitória, ele tem a chave na mão. Nós não precisamos estar pedindo, buscando, nós precisamos ter maturidade e compreender o que Deus tem para nós. Porque a palavra do Senhor diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a palavra do Senhor diz também que todas as bênçãos espirituais que o Senhor Jesus conquistou na cruz é nossa por direito. Nós somente precisamos tomar posse. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar, para nos lavar. Ele é poderoso para nos remir. O sangue de Jesus é poderoso para nos resgatar, nos libertar e nos salvar de todos os nossos pecados. Isso que nós precisamos entender, que o sangue de Jesus, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos salva. O sangue de Jesus, ele faz tudo na nossa vida. Nós precisamos entender que o sangue de Jesus Cristo, ele é o nosso escudo contra as acusações do nosso adversário. O sangue de Jesus, ele é o escudo seu e meu. Quando nós entendermos isso, nós não precisamos ficar guerreando contra o nosso adversário. Nós somente precisamos entender que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o pecado não vai querer entrar em você, porque ele será queimado. Você vai estar fogo puro. O pecado vai fugir. Muitos cristãos estão fugindo do pecado. Eles estão resistindo, fugindo do diabo e tentando resistir do pecado. A palavra do Senhor diz ao contrário.
fala, fugir da aparência do mal e resistir ao diabo. O diabo nós temos que resistir na palavra do Senhor. O sangue de Jesus é a arma da nossa vitória. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos compreender que a mesa é lugar de comunhão. O pão representa o corpo de Cristo, representa o nosso alimento espiritual. E o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Se nós queremos estar sendo purificados dia a dia, nós temos que participar da mesa do Senhor. Nós temos que buscar essa revelação do Senhor. Nós precisamos buscar dia a dia o que o Senhor tem para nós. Como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles estavam com Jesus, ouviram Jesus, aprenderam de Jesus, mas os olhos deles só foram abertos na mesa, quando eles estavam na presença do Senhor Jesus e no partir do pão. No partir do pão, a revelação. No partir do pão, a comunhão. Eu convido você, aonde você está, que você possa curvar a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você e nós iremos passar para a ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós ministramos, Senhor, a Tua palavra. E a Sua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, Pai. Que o Senhor possa ter visitado, Senhor, cada um, Senhor, que está nos assistindo. Que o Senhor possa ter visitado as famílias. Que o Senhor possa ter visitado a mesa de cada casa, de cada irmão, de cada irmã. Porque o Senhor é o provedor de tudo na nossa vida. A provisão do Senhor, ela vem através da mesa, através da comunhão com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor entra, Senhor, com a Tua provisão, Senhor, nos lares. Traga, Senhor, a união da família. Traga, Senhor, o diálogo na família. Traga, Senhor, o amor do Senhor e a graça do Senhor sobre cada um que está nos assistindo nesta noite. Traga, Senhor, o alimento espiritual, Senhor, na vida, Senhor, desses irmãos, na minha vida, na minha família, nesta igreja, Senhor, por cada membro desta igreja, Senhor. Na Tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, Pai. Nos alimenta, Senhor. Alimenta, Senhor, a Tua igreja, Senhor, com a revelação, Senhor. A revelação da Tua palavra, porque o pão é a palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter essa revelação do Senhor, ó Pai. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, nos purifica, Senhor. Purifica, Senhor, de todo o nosso pecado. Purifica, Senhor, das nossas iniquidades. Cria, Senhor, em nós, ó Pai, um coração puro, um espírito reto, inabalável, Senhor, na Tua presença, Senhor. Traga, Senhor, de volta a alegria da salvação, Senhor. Visita, Senhor, cada irmão, Senhor. Na terça-feira nós iremos começar o nosso culto presencial. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão em casa, estão muitas das vezes dispersos. Desperta eles, ó Pai, para estar junto do rebanho. Desperta eles, ó Pai, para estar participando da ceia do Senhor, para estar participando da mesa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, ó Pai, como árvore plantada à beira do ribeiro, Pai, que dá seus frutos na estação certa, e as suas folhas nunca murcham, Pai. Eu profetizo, Senhor, nesta igreja, Senhor, e cada um que está ouvindo, Senhor, esta palavra, que eles irão frutificar na estação certa, que eles irão frutificar na idade que eles estão, que eles irão, Senhor, crescer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para os lados, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, e a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. Nós iremos passar para a outra parte, que é a ceia do Senhor. Eu convido os irmãos do louvor.